Bom, vamos para mais uma questão sobre momento e torque de uma força do livro digital da EDB, primeiro ano Física. Tá lá, ó, binário é o nome dado ao conjunto de duas forças paralelas de módulos iguais e sentidos opostos, atuando sobre um mesmo objeto de maneira simétrica em relação ao eixo de rotação. Então, ó, simétrico. Se é simétrico, são distâncias iguais. Então a gente tem aqui a distância A, essa distância para cá é metade e essa outra distância para cá é a outra metade. Né? Se aqui a gente tem distância A, aqui a gente tem também metade da distância e aqui do outro lado a gente tem a outra metade. Então, beleza. Num binário, o momento pode ser dado por F vezes A, em que A é a distância entre as forças. Demonstre essa relação. Então, ele está querendo que você mostre que o torque total vai ser F vezes A. Então, ele quer que você mostre que o torque total é F vezes A. Vamos mudar aqui a cor da tinta, colocar aqui um azul. E aí é o seguinte, como a gente tem duas forças, né? Como nós temos duas forças, a gente vai ter dois torques. Então, o torque total vai ser igual ao torque da 1 mais o torque da 2. Vamos chamar essa aqui de força 1 e essa aqui de força 2. Vamos chamar essa aqui de força 1, essa aqui de força 2. Esse menos aqui que aparece é porque uma está para um lado, a outra está para o outro, tá? Uma está para a esquerda, a outra está para a direita, igual está aqui, ó, uma está para trás e a outra está para frente. Agora, aqui, ó, você tem o eixo de rotação, né? O eixo de rotação está passando aqui na ferramenta, eixo. Na chave, o eixo de rotação está passando aqui, ó, na chave, né? A chave gira em relação a esse eixo que a gente está marcando aqui de azul. E aí, essa força aqui está querendo que isso gire nesse sentido. Essa força está querendo que isso gire nesse sentido. Uma força completa a ação da outra. Então, se isso aqui é sentido anti-horário, esse aqui também é sentido anti-horário. As duas são sentido anti-horário. Então, ó, se isso está querendo que gire no sentido horário, essa aqui também está querendo que gire no sentido horário. Ou seja, uma auxilia, ajuda, complementa a outra. Então, o torque total vai ser a força F vezes a distância que é quanto? Se é metade, ó, metade do A para cima, metade do A para baixo. Então, aqui é A sobre 2, e aqui embaixo vai ser também A sobre 2. Então, força vezes que braço de alavanca? A sobre 2. Mais quem? F vezes que braço de alavanca? A sobre 2. Então, o torque total vai ser força vezes A sobre 2, mais força vezes A sobre 2. Então, o torque total, força vezes A sobre 2 mais força vezes A sobre 2, é igual a 2 força vezes A sobre 2. Cortou, cortou. Então, o torque total, F vezes A, exatamente como ele havia pedido para a gente demonstrar. Tranquilo? Espero que tenham compreendido, né, como funciona esse tipo de binário que a gente usa todo dia para abrir uma torneira, para girar uma chave, para girar uma maçaneta, para abrir uma garrafa de rosca. Ou seja, é algo, essa história, né, do binário de forças, isso é algo que acontece sempre no nosso dia a dia. Espero que esteja bem claro.
Qualquer dúvida, podem me procurar. Um abraço, tchau, tchau. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um exercício sobre momento ou torque de uma força. Exercício esse que consta no nosso livro digital da EDB, Física, primeiro ano. Então tá lá, ó. O corpo humano pode ser entendido como sendo constituído de várias alavancas. O músculo do bíceps, por exemplo, atua puxando o antebraço numa posição próxima ao cotovelo, que atua como ponto fixo, ou seja, o eixo de rotação. Então aqui, ó, nós temos o eixo de rotação. E permitindo que cargas sejam levantadas pela mão que está aqui do lado direito. Se na situação da imagem uma pessoa levanta uma massa de 2 kg e a distância do ponto de apoio ao ponto de aplicação da força potente, que é a força do seu músculo, né? Essa é a força potente, for de 5 centímetros, então a gente tem essa distânciazinha aqui, que é o braço de alavanca da força potente, da força do seu músculo. Essa distânciazinha está valendo 5 centímetros. E a força resistente, que é a força que a bolinha faz na sua mão, né, que tem o mesmo valor do peso da bolinha. Essa força resistente está num braço de alavanca, numa distância, e aí aqui, ó, vem daqui até lá na frente. Essa distância toda é o braço de alavanca da força resistente. Então vai até lá na frente. Isso tudo aqui são 35 centímetros. Aí ele quer que você descubra qual é a mínima força exercida pelos bíceps para levantar a massa. Então ele quer que você descubra qual a força que o seu bíceps vai fazer para levantar essa bolinha, cuja massa é 2 kg. Bom, se essa bolinha tem uma massa 2, peso, massa vezes gravidade. Portanto, o peso da bolinha vai ser 2 vezes 10, ou seja, esse peso, 20 newtons. Então, a gente tem 20 newtons aqui para baixo. E aí vem o detalhe importante, ó. Vamos mudar aqui de cor para não ficar muito misturado, ó. Vamos colocar aqui um vermelhinho. Então, olha só, essa bolinha está querendo que o seu braço, está querendo que esse sistema gire em torno do apoio no sentido horário. Já o seu bíceps a puxar aqui para cima, está querendo que seu braço suba girando no sentido anti-horário. Então você vai ter aqui como se fosse uma briga, entre aspas, uma briga de torques, né? Uma briga de momentos. Então, ó, para isso ficar equilibrado, né? Momento horário teria que ser igual ao momento anti-horário para você ter o equilíbrio. Quem está gerando torque momento no sentido horário? A bolinha. Então vai ficar 20 newtons vezes o braço de alavanca, né? Lembra lá. Momento é força vezes D, que é o braço de alavanca. Então 20, qual que é o braço de alavanca da bolinha, da força da bolinha? Todo o valor de 35 centímetros. Isso vai ser igual a quem? Anti-horário. Quem está segurando isso no anti-horário? O seu músculo. Então, é a força do seu músculo, que você está querendo achar, vezes o braço de alavanca, que no caso aqui, para o seu músculo, é pouquinho. São só 5 centímetros. Então, você passa os 5 centímetros dividindo, você vai ter 20 newtons vezes 35 centímetros divididos por 5 centímetros. Corta centímetro com centímetro, 35 por 5, 20 newtons vezes 7. Esse é o valor da força do seu bíceps. Então, o seu bíceps vai ter que fazer uma força de 140 newtons no mínimo para fazer com que o giro suspenda a bolinha. Então,
né? Nessa questão, a gente tem essa ação da alavanca no nosso corpo, né? É uma questão que ilustra como o nosso corpo, os nossos músculos, os nossos ossos usam o conceito de alavanca para poderem produzir movimentos, para poder, né, fazer com que você tenha movimentos. Então, ó, apesar dessa força ser só 20 newtons, o seu músculo vai ter que fazer uma força bem maior. Por quê? Porque a posição do músculo não faz com que ele leve vantagem nisso. Então, a sua força, no mínimo, é 140 newtons. Ok? Espero que tenham compreendido. Mais uma questão sobre torque. Qualquer coisa, podem me procurar para tirar alguma outra dúvida. No mais, tchau, tchau. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma questão de número 43 do livro digital da EDB, no assunto de momento ou torque, primeiro ano do ensino médio. Então tá lá, ó. Para a sustentação de edificações, uma técnica utilizada na construção civil é apoiar vigas de concreto em duas ou mais colunas. Para isso, é preciso dimensionar qual a carga cada coluna deve suportar. Suponha que uma viga de 15 toneladas, com 10 metros de extensão, apoiada nas colunas representadas pelos pontos fixos A e B. Então, peraí, ó, 15 toneladas são 15.000 quilogramas. Isso resulta num peso que é igual a 15.000 vezes Gzinho, que é 10, portanto, 150.000 newtons. Disse que o pavimento superior recebe uma carga de 40 kilonewtons. Então, essa força aqui é uma carga de 40 kilonewtons, ou seja, 40.000 newtons de força. E aí diz que o conjunto vai ficar em equilíbrio. E para isso, quanto cada coluna deve sustentar. Então ele está querendo que você descubra qual a força que a coluna B vai fazer, qual a força que a coluna A vai fazer, para que esse seu sisteminha fique sustentado. Dica: escolha uma das colunas para ser o ponto fixo, onde você vai ter o eixo de rotação, e aplique as duas condições para o equilíbrio do corpo extenso. Quais são essas duas condições? Olha, a primeira condição é que a força resultante seja zero. Então, o que eu tenho? Eu tenho força para cima sustentando força para baixo. São duas forças para cima. Quem são elas? Força A mais a força B. Essas duas atuam para cima. Sustentam as duas que estão para baixo. F mais o peso da própria barra, né? Da própria viga. Então, força A mais força B vai ser igual a 40.000 mais o peso total, que é 150.000. Ou seja, né, que conclusão que a gente chega? Que a força A da coluna A mais a força B da coluna B, juntas, 190.000 elas suportam. Ah, eu posso falar então que uma é metade, outra é outra metade? Não, não vou poder falar isso. Por quê? Porque a gente tem a força F deslocada para a esquerda. Se essa força F estivesse no meio, igual ao peso, eu poderia dizer que é metade e metade por causa dessa divisão, dessa ação exatamente central. Mas como a força F está bem para a esquerda, o apoio A segura mais, o apoio B segura menos. Então, não é uma divisão igualitária. A e B não seguram meio a meio. F está mais para a esquerda, o apoio A segura mais.
Agora, então, a gente vai ter que fazer uma segunda conta, porque só essa conta não resolve, né? Só essa conta não resolve. Vamos passar para a segunda conta, que é a análise que ele falou do ponto fixo. Escolher uma das colunas para ser o ponto fixo. Então, se eu escolho uma das colunas para ser o ponto fixo, por exemplo, vamos escolher a coluna B. Se eu escolho a coluna B como um ponto fixo, se eu falo que aqui está o eixo de rotação, eu vou poder dizer que momento horário equilibra momento anti-horário, né? Do mesmo jeito que a força resultante é zero, o momento resultante também tem que ser zero para dar equilíbrio. Então, eu vou poder fazer isso. Momento horário equilibra momento anti-horário. Quem está girando no sentido horário, quem está querendo que isso gire no sentido anti-horário? Se o eixo de rotação está aqui, o peso está querendo que isso gire no sentido anti-horário, a força F está querendo que isso gire também no sentido anti-horário, já a força do apoio A está querendo que isso gire no sentido horário. Aí a força B nesse caso não quer nada. Por quê? Porque a força B ela está exatamente em cima do eixo que eu escolhi. Então a força B ela não ajuda nem a girar no sentido horário, nem a girar no sentido anti-horário, em função da gente ter escolhido o eixo de rotação onde a força B está. Então vamos lá, horário. Quem são horário? Só um, só a força A. Então eu vou ter aqui a força A vezes o braço de alavanca da força A. Isso equilibra quem? Isso equilibra os outros dois torques anti-horários, que são esses dois. Força F vezes o braço de alavanca da força F, junto com quem? Peso vezes o braço de alavanca dP. Então, força A. Quanto que é o valor da força A? Não sabemos. Quanto é o braço de alavanca da força A? Ó, a força A está aqui, nessa extremidade. Tudo isso até o eixo de rotação é o braço de alavanca da força A, ou seja, é a barra inteira. 8 com 2, 10 metros. Então, a gente tem todo esse braço de alavanca 10 metros. E a força F? Quanto vale a força F? 40.000 newtons. Vezes qual braço de alavanca? Bom, a força F está aqui. Então, eu tenho que olhar da força F até onde está o eixo de rotação, lá no B. É toda essa distância que aqui embaixo ele já tinha me mostrado que valia 8, né? Daqui até onde eu escolhi o eixo, 8 metros. Então, aqui entram 8 metros. Mais peso. Quanto que é o peso? 150.000 newtons. Vezes o braço de alavanca do peso. O peso está no meio da barra. Como a barra toda 10 metros, no meio da barra, a distância, o braço de alavanca vai ser 5 metros. E aí a gente pode fazer a continha agora. A força A vai ser igual a 40.000 vezes 8, né? Quanto é que vai dar aí? 40.000 vezes 8. Né? A gente vai ter 320 mil. Mais quem? Né? 320 mil mais quem? 150 mil vezes 5. Né? 150 mil vezes 5 vai dar 150 mais 150, 300.
mais 150, 450, mais 300, 600, mais 150, 600, mais 150, 750 mil. Então, a gente vai ter aqui 750 mil. E aí, com isso, né, a gente vai poder encontrar o valor da força A. Né? Não se esqueça que esse 10 metros passa para cá, dividindo. Né? Isso tudo dividido por 10 metros. Né? Então, a força A vai dar 320 mil mais 750 mil, né? Essa soma, dividido por 10. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. Já. Então, ó, 320 mil mais 750 mil, isso vai dar 1.070.000, tudo isso dividido por 10. Ou seja, a gente vai encontrar 107 mil newtons. Então, a força A vai dar, né, 107 mil newtons, ou 107 kilonewtons. Agora que a gente achou a força A, a gente pode achar a força B. Então, aqui no lugar da força A, a gente coloca 107 mil newtons. Mais a força B, isso igual a 190 mil newtons. Então, passo o 107 subtraindo, a força B vai ser igual a 190 mil menos 107 mil, isso vai dar 83 mil newtons, ou 83 kilonewtons. Ok? Então, com isso, a gente achou os dois valores dos dois apoios que cada apoio, cada coluna deva sustentar. Então, a coluna A sustenta 107 kilonewtons, a coluna B sustenta 83 kilonewtons. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem me procurar e podem também tentar assistir de novo a explicação para dar uma fixada melhor, né? Para você fixar um pouco melhor, né? Compreender um pouco melhor sobre isso tudo que a gente discutiu. Ok? Abraço para vocês, até daqui a pouco. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma questão, a de número 46, sobre momento ou torque de uma força. Questão essa que a gente tem no nosso livro digital da EDB, Física do primeiro ano. Então vamos lá. A barra a seguir é homogênea, de seção constante e está apoiada nos pontos A e B. Sabendo que a reação no apoio A é de 200 kN, que a força 1 é de 10 kN, que a força 2 é de 5.000 kN, qual será o peso da barra? Então, olha só, ele quer que a gente encontre o peso dessa barra. Se ela é homogênea, o peso dela vai estar exatamente aqui no meio, né? O peso dela vai estar aqui no meio. Bom, se o peso dela está aqui no meio, e a gente sabe que o apoio A faz uma força aqui para cima, né? Valendo 200 kilonewtons. A gente sabe que a força 1 vale 10 kilonewtons. E a gente sabe que a força 2 vale 500 kilonewtons. Ele quer que a gente descubra o peso. Olha, nessa questão, a gente vai usar o conceito de torque, né? De torque resultante. Já que a barra vai ficar quietinha, já que essa barra vai ficar parada, eu posso dizer que momento horário equilibra momento anti-horário. Ah, mas para saber onde é horário e o que é anti-horário, a gente precisa saber onde é que está o eixo de rotação.
E eu vou escolher o apoio B, que a gente não tem informação sobre ele, a gente não tem nenhuma informação sobre ele. A gente vai escolher aqui como o lugar onde está passando o eixo de rotação, porque aí eu não preciso me preocupar com o B. Então, olha só, essa força 2 empurrando aqui para baixo quer que essa barrinha gire no sentido anti-horário. O peso atuando aqui para baixo também quer que gire no sentido anti-horário. A força 1 também aqui para baixo também quer que isso gire no sentido anti-horário. Já a força A empurra aqui para cima, quer que isso gire no sentido horário. Então, a gente tem 3 torques anti-horário que se somam contra um torque horário que está tendo que segurar os outros 3 sozinho. Então, o que vai entrar aqui na conta do momento horário, né? Lembrando que momento é força vezes braço de alavanca D. Vamos mudar aqui de cor. Vamos colocar aqui um laranja. Ó. Então, no lugar de momento horário, o que vai entrar? A força A vezes o braço de alavanca da força A. Isso vai ser igual a quem? Anti-horário. Aí a gente tem 3, ó. A gente tem o da força 1, o da força peso e o da força 2. Então, vai ter força 1 vezes braço de alavanca 1, mais peso vezes braço de alavanca do peso, mais força 2 vezes braço de alavanca 2. Então, a gente tem 3 torques anti-horários que se ajudam e um horário que vai ter que dar conta de segurar esses 3 torques. Então, a gente tem 200 kN vezes qual braço de alavanca A? O A está aqui, então é a barra toda, né? Tudo isso aqui é o braço de alavanca da força A em relação ao eixo de rotação que está lá do outro lado. Então, fica 200 newtons vezes a barra inteira, que é 2 mais 3 mais 2, ou seja, 7 metros. Força 1, 10 kN vezes o braço de alavanca, os 3 metros mais os 2 metros lá no final, ou seja, 5 metros. Mais peso, o peso eu não sei. Mas qual é o braço de alavanca do peso se ele está no meio, né? Já que o peso está no meio, é metade da barra. 3 mais 2 mais 2, 7. 7 por 2, a distância, o braço de alavanca é 3,5 metros. O peso está no meio. A força 2, 500 kN vezes essa distância finalzinha aqui, né? Que são 2 metros, vezes 2 metros. Então, vai ficar 200 vezes 7, 1.400. 10 vezes 5, 50. Passa 50 para cá, menos 50. 500 vezes 2, 1.000. Passa 1.000 para o lado de lá, menos 1.000. Isso igual ao peso vezes a distância, 3,5. Então, 1.400 menos 50 menos 1.000, eu vou ter 350 kilonewtons vezes metro, dividido por 3,5 metros. Portanto, o peso dessa barra vai dar 100 kilonewtons. Resposta, 100 kilonewtons. Letra C de casa. Ok? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, assistam novamente. E podem também me perguntar, né, no YouTube ou em algum outro canal. Ok? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.